Boa noite, pessoal. Hoje vamos iniciar mais uma revisão. Na última semana não consegui estar presente na monitoria por conta do evento, mas essa semana estarei repondo hoje a monitoria da semana passada e amanhã a monitoria que nós abordaríamos hoje. Na última monitoria, recapitulando um pouco, nós abordamos turnos ininterruptos de revezamento, jornada extraordinária e jornada noturna. Hoje, nós vamos abordar jornada de trabalho, intervalos e descansos, intervalos intra- e interjornada e o descanso semanal remunerado, férias, remuneração, salário e gorjetas, descontos e formas de pagamento, e, por último, o salário in natura, também chamado de salário utilidade. Como vocês podem ver, a matéria hoje está extensa, mas nós não vamos fazer correndo, vamos abordar direitinho. Então, para isso, vamos começar já. Jornada de trabalho. O que é a jornada de trabalho? A jornada de trabalho nada mais é do que este tempo que o empregado está à disposição do empregador, seja executando o seu trabalho, sua prestação de serviços efetivamente, seja estando à disposição, aguardando ordens do empregador. Conforme nós já vimos na última monitoria da semana retrasada, existe o regime de sobreaviso e prontidão, que conta como tempo à disposição porque o empregado está aguardando ordens do seu superior hierárquico, ainda que não esteja efetivamente laborando, prestando serviço. Neste sentido, a jornada de trabalho tem alguns limites estabelecidos pela nossa Constituição. No artigo 7º, que nós estamos cansados de saber, já lemos várias e várias vezes e hoje nós vamos continuar a leitura dele, no inciso 13, que diz que há uma limitação dessa jornada de trabalho para 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu deixei até um detalhe mencionado aqui para vocês, que a jornada de trabalho ela deve respeitar, deve se ater a ambos os limites, tanto de 8 horas por dia, tanto de 44 horas semanais, sob pena de, em caso de exceder qualquer um desses limites, ter que realizar o pagamento de horas extras. Vamos fazer a leitura do artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O inciso 13 diz: a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso relembra vocês alguma coisa da nossa monitoria? A última monitoria a gente falou sobre isso, quando mencionamos o turno ininterrupto de revezamento, que foi o primeiro tópico da nossa última monitoria. Trouxe um exemplo para vocês. Um empregado que cumpre 8 horas por dia, de segunda a sábado, 8 horas por dia, está no limite. Mas ele também trabalha 8 horas no sábado. Então, ele excede o limite de 44 horas semanais, embora ele esteja obedecendo 8 horas por dia. Ele tem direito a 4 horas extras, por conta de ter ultrapassado o limite semanal. Não ultrapassou o limite diário, mas ultrapassou o limite semanal. Isso é para reforçar para vocês o que acabamos de dizer. Qualquer desrespeito a ambos os limites, diário e semanal, configura oportunidade de pagamento de hora extra. Situações específicas de jornada parcial. Quanto ao tempo à disposição. A reforma trabalhista nos trouxe que algumas atividades pessoais dentro da empresa, assim como a troca de uniforme, o horário de lanche, tirado o intervalo intra-jornada, que todos os empregados a partir de 6 horas têm direito, que nós vamos falar disso mais para frente ainda hoje, ou estudo, ou seja, atividades particulares
que eu efetuar dentro da empresa durante o meu horário, durante o meu expediente ali, não serão computados como jornada, salvo se houver ordem ou exigência do empregador. E o melhor exemplo disso é a utilização do uniforme. Em empresas que exigem a utilização do uniforme, há duas opções. Ou você faz a troca da sua roupa para o uniforme antes de sair de casa, ou seja lá qual local você esteja antes do trabalho, você já vai até o serviço com o uniforme, ou você faz a troca, deixa o uniforme dentro da empresa. No entanto, neste caso da troca dentro da empresa, se for obrigatório, por uma imposição pelo empregador, ele exigir que você somente faça a vestimenta do seu uniforme dentro da empresa, este período vai ser computado como jornada de trabalho efetivo. Certo? Então, uniforme, se for exigido a troca dentro da empresa, você terá o direito a ter esse período computado na sua jornada. Jornada parcial, prevista no artigo 58A da CLT. Traz aqui 3 subdivisões: até 26 horas semanais, com 6 horas extras, até 30 horas semanais, 100 horas extras, e antes da reforma, nós tínhamos o limite de 25 horas, 100 horas extras. Vamos fazer a leitura do artigo para isso ficar mais claro para vocês, e nós retornamos aqui nos slides. Artigo 58A da CLT. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais. Então, o que é regime em tempo parcial? Todo aquele que não exceda 30 horas semanais. Retomando. Sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Ou seja, quem trabalha no regime de jornada parcial, de tempo parcial, a duração não pode exceder a 30 horas. Quando nós vimos ali que há duas opções. Quando se é 30 horas, não tem opções, não tem opção de realizar horas extras, porque temos que nos ater a esse limite de 30 horas semanais. Ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais. E aqui, nas 26 horas, há possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Ficou um pouco mais claro para vocês? Vamos retomar. Jornada em tempo parcial é aquela que não excede 30 horas semanais. E nessa jornada de 30 horas, que é o máximo para uma jornada parcial, ela não pode haver horas extras, porque 30 horas é o limite, certo? Agora, a jornada parcial que tenha até 26 horas semanais, ou seja, 26 está, obviamente, abaixo de 30, então é uma jornada de tempo parcial, só que ela não está no limite ainda, vejam que ainda tem um limite até chegar ao teto. Então, até 26 horas semanais, pode ter até 6 horas extras. 26 horas pode ter até 6 horas extras, 30 horas não pode ter horas extras. E a terceira subdivisão eu trouxe só a título de curiosidade mesmo, e também a título de alerta, caso vejam alguma questão desatualizada que fale sobre o limite de 25 horas, embora a nossa reforma trabalhista esteja quase 10 anos vigente, pode ocorrer que em um descuido, por um lapso, vocês tenham acesso a uma questão desatualizada. E a título de precaução, lembrem que o limite de 25 horas era antes da nossa reforma trabalhista. A partir da reforma trabalhista, o limite é 30 horas. Mas
a título de exemplo, também deixei anotado para vocês, que tem alguns direitos mantidos ainda na jornada parcial, que é o aviso prévio, o DSR, que é o descanso semanal remunerado, que nós vamos adentrar um pouco mais para frente ainda hoje, os adicionais, o FGTS e também a contribuição do INSS. Excluídos da jornada. Agora também chama a atenção de vocês que nós já vimos esse artigo quando vimos cargo de gerência. Também lembro de nós termos recapitulado ele em outra oportunidade durante nossas monitorias. E os excluídos da jornada são aqueles empregados que não vão estar sujeitos ao controle de jornada. E se ele não tem um controle de jornada, não há direito às horas extras. Vamos fazer a leitura do artigo 152, depois nós retomamos aqui para ficar tudo mais claro. O artigo 62 da CLT diz: não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Primeiro, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Então, o primeiro tópico fala sobre os empregados que exerçam suas funções em atividades externas, ou seja, fora da empresa, e que essa atividade externa não seja compatível com uma fixação de horário de trabalho, ou seja, há uma flexibilidade de horários. E esta condição deve ser anotada na CTPS e no registro de empregados. Então, ele não é abrangido por este regime de controle de jornada. O segundo, nós já vimos, já ressaltei hoje para vocês, que é o cargo de gerência. Os gerentes, bem como os gerentes, que são considerados as pessoas, os empregados que exercem o cargo de gestão dentro da empresa, vamos retomar aqui, os gerentes, que são aqueles empregados que são considerados os exercentes, né, efetivos do cargo de gestão ali dentro da empresa, que terá delegado o... Eita, gente, que me dá um branco agora. Os gerentes são aqueles empregados que exercem o poder de gestão, que são delegados pelo superior hierárquico, que é o empregador. Ele exerce diretamente uma função delegada pelo empregador. Agora saiu, gente. Bom, e eles, em razão deste cargo de gerência, cargo de confiança, ele não tem direito às horas extras por conta deste não controle da jornada de trabalho, certo? Agora, partindo por o terceiro, também não são abrangidos os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Então, será que toda pessoa que trabalha em home office, em teletrabalho, não terá sua jornada controlada? Não. Se atentem a isso. Somente aquelas pessoas que atuam em home office e que não exerçam sua função por jornada de trabalho, não é em razão do tempo, é em razão de produção ou tarefa delegada a ele. Certo? Agora, retomando os slides. Aqui nós vamos agora discriminar cada um dos, do, dos empregados excluídos pela jornada, conforme nós acabamos de ler no artigo. Então, quais são os empregados excluídos da jornada? Aqueles que exercem atividades internas incompatíveis com o controle de horário. Exemplo, trabalhadores viajantes, vendedores externos e motoristas que façam viagem entre estados, motoristas interestaduais. Além disso, também são excluídos os gerentes e cargos de confiança, que são aqueles que exercem sua função com os poderes de gestão e gratificação
igual ou superior a 40% do salário. E também os teletrabalhadores, ou seja, os empregados que exercem sua prestação de serviço na modalidade de teletrabalho, de home office, quando a atividade que ele realiza fora da empresa não for em razão do tempo. Não tem uma jornada de trabalho pré-estabelecida, ele trabalha das 9 às 16. Não, porque aqui no artigo somente descreve o teletrabalhador que exerça sua prestação de serviço em razão da atividade ou da produção. E aqui eu deixei uma dica para vocês, para facilitar, que o simples fato de trabalhar externamente, fora da empresa, não vai excluir o controle de jornada. É imprescindível que, quando esse trabalho seja externo, ele também seja acrescido da impossibilidade de fiscalização pelo empregador. Então, se ele exercer o trabalho de forma externa, até como teletrabalho, e for possível a fiscalização do horário de jornada realizada, não há óbices para o controle de jornada, somente no caso de não ser possível realizar essa fiscalização. Posto isso, vamos para os intervalos intra e interjornada. Primeiro, o intervalo intrajornada. Ele está previsto no artigo 71 da CLT, nós vamos ler, mas para adiantar para vocês, o intervalo intrajornada é aquele que está dentro, ou seja, está dentro da jornada, dentro da sua jornada descrita para aquele dia. Nada mais é do que aquele intervalo utilizado para almoço, geralmente, uma pausa ali no serviço. E a lei, o artigo 71 da CLT, vai trazer para a gente quais são as limitações de horário que devem ser respeitadas de acordo com cada carga horária. E já adiantando, para a carga horária superior a 6 horas, o mínimo vai ser de 1 hora e o máximo de 2 horas. Para uma jornada que seja entre 4 e 6 horas, o intervalo é de 15 minutos. E para uma jornada inferior a 4 horas, não há previsão de intervalo. Ressaltando aqui antes da gente ler. No caso de inferior a 4 horas, a lei não prevê que tenha necessariamente que conceder o intervalo ao empregado, quando o período for inferior a 4 horas. Mas nada impede que o empregador, caso queira, conceda, porque não é obrigatório pela questão do curto período de tempo. Vamos ler o artigo 71 na íntegra. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será de, no mínimo, 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Ou seja, jornadas acima de 6 horas. O que acontece? O mínimo sempre vai ser 1 hora, não há o que se delimitar contra isso. É estabelecido taxativamente, mínimo 1 hora. Mas e o máximo? A lei fala 2 horas. Mas há exceção quando é disposto em contrário através de acordo coletivo ou convenção coletiva que decida de modo diverso do que está previsto em lei. E no artigo 1º, fala que, não excedendo essas 6 horas de trabalho, será obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, neste caso, quando for maior de 4 horas,
e menor de 6 horas, então é um curto período de tempo. Quando a jornada de trabalho for superior a 4, mas inferior a 6, será concedido este intervalo obrigatório de 15 minutos. E abaixo de 4 horas, a gente depreende do artigo que será dispensado o intervalo. Agora, o intervalo interjornada. O que é inter? Intra, a gente viu que é dentro. Dentro da jornada. Durante a jornada. Agora, inter. Inter é no meio. É entre uma jornada e outra. Entre a jornada que eu exerci hoje e entre a jornada que eu vou exercer amanhã. Então, este conceito está escrito no artigo 66 da nossa CLT, e ele vai garantir que haja um descanso mínimo, de 11 horas consecutivas entre uma jornada e outra. E também vai dizer que o descumprimento deste prazo mínimo para descanso entre as jornadas e interjornada vai gerar o pagamento de horas extras. Vamos fazer a leitura do artigo 63 na íntegra e retomamos para o exemplo. O artigo 66, bem enxuto, vai dizer exatamente o que nós acabamos de abordar. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas, 11 horas seguidas, para descanso. O exemplo é que o empregado que saiu às 10 horas da noite, consequentemente, pelo intervalo interjornada de 11 horas, só poderá retomar ao serviço às 9 horas da manhã do dia seguinte. Caso retome antes, este tempo de diferença entre o tempo que ele retomou antes e o que ele deveria retomar será pago a título de hora extra. Então, vamos retomar aqui só para não haver risco de confusão. Entra dentro da jornada de trabalho. Intra-jornada, vai ser no meio da jornada de trabalho que você exercer naquele dia. Eu exerço 8 horas diárias, minha jornada é de 8 horas, então eu vou ter um intervalo intra-jornada de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas, caso não haja disposição em contrário por acordo coletivo. E o intervalo interjornada, inter é entre o quê? Entre uma jornada e a outra. Intervalo interjornada entre meus 2 períodos de jornada deve ser no máximo, do mínimo 11 horas consecutivas para o efetivo descanso do empregado. Tendo este ponto, vamos entrar no DSR, que eu comentei no início da monitoria que nós iríamos abordar hoje. DSR significa descanso semanal remunerado. O que é o descanso semanal remunerado? É o tema que está em alta. Muito se fala sobre escala 6x1. Acredito que vocês, estudantes trabalhistas, estejam a par do que está sendo conceituado na mídia ultimamente, que muitas pessoas estão vindo a favor para que seja sancionado esse projeto de lei que visa acabar com a escala 6x1. E aí adentram outros projetos que podem estabelecer se, findando a escala 6x1, qual regime será adotado? 5x2, 4x3? Veremos. Mas, no nosso contexto atual, o descanso semanal remunerado corresponde a um dia, porque, infelizmente, nossa jornada semanal é no formato 6x1. O que é 6x1? Afinal, são 6 dias de trabalho por um dia de descanso. Então, esse período de 24 horas consecutivas vai ser disposto ao trabalhador a título de repouso. E prestem atenção, este descanso semanal remunerado deve ser preferencialmente aos domingos. E lembre-se, o descanso semanal remunerado não é uma folga, não é
uma gratificação que o empregador está conferindo ao trabalhador. É uma obrigação. O descanso semanal remunerado é um direito do trabalhador. E por que o trabalho aos domingos e feriados? Se é que vocês já sabem, acredito que sim, porque a gente verifica muito no dia a dia sobre isso. Quando existe o exercício do trabalho durante domingos e feriados, que são dias que geralmente são dispostos ao descanso. Somente será permitido com autorização do Ministério do Trabalho e Emprego e contanto que haja revezamento entre empregados, ou seja, ele não pode toda semana, todas as ocasiões, estar ali batendo carteirinha, ele que vai prestar serviço nesse dia. Toda semana sou eu que vou ter que ir aos domingos. É o caso de empresas que trabalham ininterruptamente, como os supermercados. Ininterruptamente, eu digo não 24 horas por 24 horas, ininterruptamente nesse sentido. São empresas que trabalham todos os dias da semana. Supermercado, por exemplo, um posto de gasolina, mas eu acredito que o supermercado seja mais fácil para a gente pensar. Todos os dias o supermercado, em tese, abre, funciona, tem seu funcionamento normal. Pode ser que um dia ou outro, um domingo ou um sábado, depender do local, porque é a livre discernimento da empresa decidir seu horário de funcionamento. Pode ser que haja uma redução de horário em alguns dias, geralmente no sábado e domingo, em alguns locais dá uma redução dessa jornada, mas, em regra, um supermercado funciona todos os dias, de domingo a domingo. E para isso, ele precisa de funcionários que trabalhem de domingo a domingo. Mas como isso é possível que todo o quadro de funcionários se mantenha se todo empregado tem o direito ao DSR, ao descanso semanal remunerado? É justamente por isso que há a previsão de que os trabalhos aos domingos e aos feriados, que em tese seriam concedidos ao descanso do empregado, só possa ser realizado a partir da autorização do Ministério do Trabalho e do Emprego e contanto que, que haja revezamento entre os empregados, que haja essa rotatividade. Um domingo é a fulana de tal que vai exercer o trabalho, no outro domingo é o ciclano de tal. Então tem que ter esse revezamento para que todos possam usufruir do seu direito. E atenção, o empregado que faltar injustificadamente, não é caso de um atestado de saúde ou algo do tipo, é em caso de falta injustificada, ele vai perder o valor do DSR da semana. Como assim ele vai perder o valor do DSR se ele vai manter o repouso? Ele pode tirar o dia, preferencialmente aos domingos, ele pode tirar o domingo para descanso, mas não será um DSR, será somente um DS, porque vai ser o descanso semanal sem a remuneração. Essa remuneração vai ser abatida no dia da falta injustificada. E outro ponto, o descanso semanal remunerado, ele é devido mesmo em casos em que o empregado recebe salário variável. E como que ele vai ser calculado quando o salário é variável? Ele vai incidir, inclusive, sobre as comissões e as horas extras. E um adendo, salário variável, como assim? É muito comum, principalmente em casos de vendedores, que em regra, né, podem receber ou não comissões, mas geralmente recebem comissões. E por conta dessas comissões, que vão depender, enfim, de políticas internas da empresa, que vai determinar a porcentagem que ele recebe em cada valor de venda. Resumidamente, ele vai receber uma porcentagem a ser estipulada pela empresa sobre aquela compra e quantas compras ele intermediar entre o cliente e a empresa, né? E, portanto, como é uma atividade variável, vai depender de quantas vendas ele fizer, de qual for o valor dessas vendas e qual for a porcentagem estipulada pela empresa, o salário dele
Vejam que tem uma base, o salário, que é o salário mínimo, no mínimo, a não ser que em carteira seja disposto a mais, mas vamos dizer, considerar um salário mínimo. As comissões vão incidir em cima disso. E como elas são variáveis, pode ser que em tal mês venha mais, tal mês venha menos, desde que respeitado a base, né? Que o que vai modificar é só o que vier por cima, que são as comissões, e nunca o salário base. Então, ele é variável nesse sentido. Variável porque vai depender se alguns, agora não falando só apenas em comissões, se alguns benefícios, enfim, variáveis virão ou não. Mas assim, benefícios, não é, os benefícios não tem que vir sempre. Pessoal, depende. Por exemplo, o Vale Transporte. Um dia que eu trabalhar em home office, por exemplo, for uma jornada que me der permissão para trabalhar em home office, o dia que eu estou trabalhando em home office, vejam que eu não estou despendendo este gasto para ir até a empresa. Então, não há que se falar em pagamento de vale transporte em referência a esse dia. Isto se o vale transporte for pago diretamente ao funcionário, porque pode ser concedido, né, o cartão de transporte. Mas se for concedido em pecúnia, em dinheiro ao funcionário, ele não receberá daquele dia que ele ficou em teletrabalho. Pois não é justo, porque o vale transporte é para transporte, para deslocamento entre casa, trabalho e trabalho, casa. Se o trabalho foi realizado de casa, não tem trajeto, não tem pagamento de vale transporte e, portanto, há uma alteração de valor. Então, alguns benefícios como este podem não incidir, tornando o salário variável, mas sempre respeitando o mínimo, certo? E também deixei aqui para vocês uma pegadinha comum, que é em relação ao intervalo interjornada e o descanso semanal remunerado. Veja, o intervalo interjornada entre as duas jornadas será de 11 horas. Entre uma jornada e outra tem que ter 11 horas. E também tem uma previsão de 24 horas que eu tenho de descanso pelo menos uma vez na semana. Neste caso, se eu exercer, por exemplo, o meu trabalho no sábado, eu retomar na segunda, eu vou somar essas 11 horas interjornada mais os 24 horas do domingo, aí eu vou voltar na segunda mais tarde para o trabalho, né? Porque eu vou somar as 11 horas de sábado até domingo e depois disso mais 24 horas de descanso. Vou ter 35 horas, mais de um dia de descanso. Não é bem assim, porque essas horas, elas não são cumulativas. Elas não vão se sobressair uma outra. Elas, elas vão se dissolver juntas. As 11 horas são computadas dentro das 24, porque o intervalo interjornada, ele visa justamente esse descanso do funcionário. E dentro das 24 horas já vão estar imputados dessas 11 horas. Veja, que já vai haver o descanso das 24 horas. Então, não há o que se falar em desrespeito ao descanso do trabalhador, que vai estar realmente, efetivamente, sendo conferido. Só que não irá ser somado 11 horas de descanso mais 24 horas de descanso. O descanso é um só, 11 horas ele está inserido dentro das 24. Então tenha muito cuidado, que não será 35 horas obrigatórias. São períodos distintos. 11 horas interjornada é uma coisa, 24 horas de descanso semanal remunerado é outra. Não há soma destes horários, ok? Agora vamos para férias. O que é férias e qual a natureza das férias? As férias são aquele período em que tem uma interrupção do contrato de trabalho a fim de conferir ao trabalhador um momento de recuperação física e mental, de trazer esse convívio social com a família, enfim, ter um tempo de recuperação deste um ano trabalhado. Este ano trabalhado é justamente que veremos agora que o período de férias só será concedido após 12 meses de serviço. Iremos ler a base legal, que é o artigo 7º, novamente, inciso 17, e os artigos 129 e 153 da CLT. Depois retomamos ao restante do slide. Artigo 7º, aqui.
Outra atenção, quando eu não coloco ao lado, por exemplo, aqui, Constituição Federal, é porque é o artigo da CLT, para não ter que colocar ao lado de todos, porque como nós tratamos de direito trabalhista, em tese, supõe-se que seja o CLT. Quando não é CLT, eu trago ao lado Constituição Federal, CPC, enfim, o que for aplicável. Então, vamos lá, para o artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Ou seja, além dos dias que eu terei direito a tirar para descanso, eu serei remunerada por isso com, no mínimo, um terço a mais do que eu ganho normalmente. Vamos ao artigo 129, 153. O artigo 129 da CLT diz que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. E o artigo 153 diz que as infrações ao disposto neste capítulo, que trata sobre férias, serão punidas com as multas de valor igual a 160 BTN por empregado em situação irregular. Nós vamos ver isso mais exemplificado agora, não se preocupem. Quais são as características das férias, portanto? Bom, as férias são um direito anual e obrigatório. Anual porque ela é somente conferida após 12 meses de serviço. Mas o que acontece se eu for despedida ou sair, enfim, romper o meu contrato de trabalho antes desse período? Aí nós teremos as férias proporcionais, e seria correspondente a este período que você trabalhou. Vai receber o equivalente a este período que você trabalhou e não tirou as férias. Mas as férias são concedidas assim, anualmente, a cada 12 meses, você tem o direito de tirar férias. E é isso que vamos ver mais na frente, é esse ter direito a tirar férias após 12 meses chama período aquisitivo de férias. Não quer, se diferencia, não quer dizer que após 12 meses você obrigatoriamente tem que tirar férias. 12 meses férias, não é isso. 12 meses, você tem direito a tirar férias, mais 12 meses, mais um direito a tirar férias. E, e o período que você vai poder usufruir, nós vamos ver também direitinho. Vamos colocar a carroça na frente dos bois, gente. Vamos ao segundo ponto das características. As férias devem ser remuneradas com o acréscimo de um terço, que é uma previsão constitucional que nós vimos no artigo 7º. E outra coisa, as férias não podem ser substituídas por indenização, salvo na rescisão, que é isso que eu comentei com vocês. Para não parecer contraditório, como você disse, vai receber proporcional. No caso da rescisão, você vai receber proporcional, porque veja, se você está demitido, ou se você pediu para sair do trabalho, como é que você vai tirar férias, criatura? Não tem como. Então, como você não vai conseguir usufruir desses dias, porque você não tem dias, você não vai estar mais trabalhando, você vai receber em dinheiro, proporcional a este tempo que você trabalhou. Mas, em caso em geral, eu continuo trabalhando, eu não posso simplesmente receber o dinheiro, por isso ser indenizado e não tirar férias, porque é um direito inalienável, eu não posso simplesmente delegar minhas férias. Ai, não quero tirar férias, vou ficar aqui trabalhando, prefiro receber o dinheiro. Não é assim. Porque a legislação trabalhista, ela sempre vai proteger o hipossuficiente da relação trabalhista, que é o empregado. Isso pois o empregador, vejam, que ele, enquanto superior hierárquico, pode muito facilmente se utilizar dessa posição para coagir o empregado a abrir mão deste direito, que é a sua concessão de férias, usufruir suas férias, até porque as férias têm justamente esse sentido de recuperação, de descanso, de possibilidade de convívio social deste empregado, e ele não pode abrir mão disso. E já vislumbrando que, caso pudesse abrir mão disso, o empregador
superior hierárquico, enquanto hipersuficiente na relação trabalhista, muito provavelmente, em alguns casos, se utilizaria disso para coagir o funcionário e retirar esse direito de suma importância. Então, as férias não podem ser delegadas, eu não posso alienar esse direito, que é meu, eu tenho que tirar esses dias, não posso receber por isso, ser indenizado por isso, somente vou ser indenizado quando houver a rescisão do contrato de trabalho, porque eu não estarei mais trabalhando, então não tem dias a serem tirados de título de férias. E a finalidade das férias é justamente essa: proteger a saúde do trabalhador, tanto física como mental, para garantir que ele tenha um momento destinado ao lazer, ao convívio social e familiar. Bom, período aquisitivo e concessivo. Chegamos neste ponto. O período aquisitivo, como eu já dei um spoiler para vocês, um pequeno spoiler, é o período aquisitivo. O que é aquisitivo? É de adquirir. Então, eu adquiro o direito a usufruir de férias quando eu trabalho por 12 meses. Então, período aquisitivo, o período que eu adquiro as minhas férias. Então, 12 meses trabalhados correspondem ao direito de se tirar 30 dias de férias. Cada 12 meses trabalhados, 30 dias. 12 meses trabalhados, 30 dias. E assim por diante. E o período concessivo, por outro lado, são os 12 meses seguintes. Seguintes ao quê? Que é o prazo do empregador conceder essas férias. Ou seja, deixa eu exemplificar para vocês. 12 meses trabalhados. Eu entrei, fui contratada no meu trabalho hoje, dia 29/10. Comecei a trabalhar hoje. Daqui 12 meses, dia 29/10 de 2026, eu terei trabalhado 12 meses, certo? Então, eu tenho direito. Eu adquiri o direito a tirar férias, certo? Então, tive o meu período aquisitivo de 12 meses trabalhados, tenho direito a usufruir das minhas férias de 30 dias. Mas você disse, Rebeca, que não é obrigatório, depois de 12 meses, eu ter que tirar as férias. Eu não quero tirar férias agora, vai estar em outubro, eu quero tirar minhas férias em dezembro, para viajar, aproveitar final de ano, como que faz? Aí é justamente o período concessivo, que é o período que o empregador tem a conceder essas férias. Como assim conceder as férias? Também tem essa outra questão, porque nossas férias não é a livre disposição. Ah, eu quero tirar férias em dezembro, vou tirar férias em dezembro. Vou comunicar ao empregador isso aí. Não é bem assim. Concessão de férias é a decisão do empregador. Há empregadores mais abertos, mais flexíveis às escolhas do empregado, e há outros que não, e cabe a ele conceder quando ele bem entender, contanto que seja nos 12 meses seguintes aos 12 meses que você trabalhou, entendeu? Eu trabalhei, então, de 29/10 de 2025 a 29/10 de 2026. A partir de 29/10 de 2026, eu vou ter mais 12 meses para que o empregador me, me ofereça esse período para usufruir minhas férias. Então, vejam que é um período de 2 anos ali. Um ano a ser trabalhado para gerar um período de férias, e mais um ano depois desse primeiro ano que eu usufruí, para conseguir usufruir desse período de férias. E vejam, trabalhei 12 meses, tenho adquirido o direito de férias. Mas eu vou decidir só tirar minhas férias daqui 12 meses, que vai ser bem no prazo que acaba o prazo do empregador para me conceder essas férias. Eu conversei com o empregador, ele decidiu tudo bem eu tirar minhas férias daqui 12 meses, bem no prazo que ele tem para me conceder. Vejam que nesses 12 meses você vai ter mais um direito a férias. Você já vai ter 2 períodos aquisitivos, 12 meses mais 12 meses. E aí fica a escolha se serão tiradas férias num período só, muito dificilmente isso ocorre, até por conta de ser uma escolha também do empregador, mas você já terá 2 períodos aquisitivos de férias. Então vamos deixar bem claro: aquisitivo, adquirir,
é o período que você trabalha para adquirir o direito a se tirar férias. Agora, período concessivo. Concessivo vem de conceder. Quando será concedido? Dentro de 12 meses depois da data que você obteve o direito, que é 12 meses depois de iniciar o trabalho, certo? Mas se este prazo para conceder as férias é estabelecido ao empregador, caso ele não me deixe usufruir minhas férias dentro desse período, o que acontece? Bom, se o empregador não conceder as férias dentro desse prazo de 12 meses, ele vai ter que pagá-las, vai indenizar em dobro. E a contagem vai se iniciar na data da admissão do empregado. Vamos ler o artigo 137, que dispõe justamente sobre isso. Sempre que as férias foram concedidas após o prazo de que se trata o artigo 134, ou seja, 12 meses, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Então, o empregador não concedeu férias dentro do prazo de 12 meses do período concessivo, ele terá que pagar, indenizá-lo pela não retirada de férias e vai pagar em dobro. Mas isso não tira o direito de tirar férias? Não, você vai poder tirar as férias e ainda vai receber em dobro. E o exemplo disso aqui, também deixei um exemplo além do que eu já mencionei. Admissão em 10/1 de 2024. Entrei no trabalho e comecei efetivamente a trabalhar dia 10 de 2024. Então, dia 10/1 de 2025, eu terminei meu período aquisitivo, adquiri direito a tirar férias. Então, eu tenho mais 12 meses a partir deste momento para usufruir das minhas férias. Ou seja, eu tenho que tirar as férias até dia 10/1 de 2026. 12 meses depois do período que eu garanti o direito a ter férias, e 2 anos depois, consequentemente, do período que eu iniciei o trabalho. Perda e redução do direito às férias. Vamos dividir agora entre perda total do direito às férias. Perdi, não vou receber férias. Não tenho direito às férias. E quando há redução do período das férias. A perda das férias está prevista no artigo 133 da CLT, que vai dizer que quando há mais de 32 faltas injustificadas no período concessivo, não há direito a usufruir férias. Aliás, porque você já vai ter tirado ao longo deste tempo, injustificadamente, mais do que 30 dias, inclusive. A não ser que seja justificada. Aí já é outra questão. Aqui fala injustificada. Bom, quando tiver licença remunerada também, acima de 30 dias, então tirou licença, supõe-se, independente do que seja, supõe-se que nesse tempo você vai estar descansando, embora pode ser uma licença saúde, maternidade, enfim. Então, acima de 30 dias, a perda do direito de férias. O auxílio doença, acidente, acima de 6 meses, vai perder o direito às férias. Quando houver paralisação da empresa acima de 30 dias e quando houver rescisão contratual e a readmissão após 60 dias. E a redução? A redução está prevista no artigo 130 e diz que o número de faltas injustificadas reduz os dias de férias. Lá na perda total, fala mais de 32 faltas injustificadas, perdeu o período. Mas até 32 faltas é proporcional. Vamos ver aqui. Até 5 faltas, eu posso tirar meus 30 dias de férias. 5 faltas injustificadas. De 6 a 14 faltas injustificadas, eu terei o direito a 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas injustificadas, 18 dias de férias. E de 24 a 32 faltas, eu terei direito a 12 dias de férias. O artigo 133
diz exatamente nesse sentido. Não terá direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, recebendo, por mais de 30 dias. Deixar de trabalhar, com percepção de salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. E, por último, se tiver percebido da Previdência Social, prestações de acidente de trabalho, de auxílio-doença por mais de 6 meses, ainda que descontínuos. Deixa eu retomar aqui, para que não haja dúvida. Tem algumas coisas que a gente deixar as pontas soltas, dá dúvida. Como assim, por mais de 6 meses, embora descontínuos? Porque não precisa ser exatamente 6 meses consequentes. Fiquei doente, vou ficar 6 meses em casa, vou perder as férias. Não é bem assim. Se você ficar doente 2 vezes, tive 2 acidentes no ano. Nossa, sou o mais azarado do mundo. Tive 2 acidentes e fiquei 3, 4 meses, mais 2 meses, ou 3 meses, 3 meses. A questão ficou 6 meses dentro do período aquisitivo, o período aquisitivo é de 12 meses. Ainda que seja fracionado estes 6 meses, dando 6 meses, acabou suas férias. E o artigo 130 faz justamente essa divisão proporcional das férias conforme a quantidade de faltas. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, ou seja, período aquisitivo, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes, justificadamente. 24 dias corridos, quando houver tido 6 a 14 faltas. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. O parágrafo 1º, inclusive, diz que é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. E o período das férias vai ser computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Ficou claro para vocês? Fracionamento e abono pecuniário. Bom, o fracionamento está previsto no artigo 134, parágrafo 1º da CLT, que diz que é permitido o fracionamento das férias em até 3 períodos, contanto que sejam preenchidos certos requisitos. Tem que haver a concordância do empregado, o período. Um destes períodos deve ser maior ou igual a 14 dias, e os demais períodos devem ser igual ou superior a 5 dias cada. Então, pode dividir as férias? Pode, até 3 períodos, mas tem que ter a concordância do empregado, e o empregado tem que estar de acordo com essa divisão. Um desses períodos for dividido, se houver essa divisão, um dos períodos, obrigatoriamente, tem que ser ou 14 dias ou mais de 14 dias. E os demais igual ou maior que 5 dias cada um. No caso de 3 divisões, né? Bom, o abono pecuniário previsto no artigo 143 da CLT vai dizer que o empregado pode vender 1/3 das férias. Este pedido de venda deve ser feito até 15 dias antes do término do período aquisitivo, antes dos 12 meses do período aquisitivo, e independe da concordância do empregador. O valor acrescido de 1/3 constitucional, que seria nas férias, com natureza indenizatória. Vamos ler rapidamente os artigos, que nós já estamos atrasados. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um.
Artigo 143. É facultado ao empregado converter. É facultado ao empregado, ou seja, ele pode converter se quiser. 1/3 do seu período de férias, a que tiver direito, em abono pecuniário, pode receber o valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Ai, mas você falou que não pode ser indenizado. Pode, nesse caso, que seja 1/3, não pode as férias todas, porque nós vimos que as férias têm o objetivo de dar descanso, para, consequentemente, o trabalhador ter a preservação, a recuperação da sua saúde física e mental, ter o contato, né, social, familiar, lazer, etc e tal. Então, ele precisa de dias, e aqui ele terá seus dias. Só que uma pequena parte, de 1/3, ele poderá dispor caso quiser. O abono pecuniário. Não, gente, perdão. O abono pecuniário é justamente isso que eu mencionei. E 134 que nós lemos anteriormente é que as férias podem ser concedidas ou de uma vez ou fracionadas, conforme nós já vimos, desde que atendido a esses períodos com o mínimo de tempo que cada período deve ter. Pagamento de indenização de férias. O pagamento ele deve ser feito até 2 dias antes do início das férias. E o pagamento vai ser o salário do mês, mais o adicional de 1/3, conforme nós já vimos. E já a indenização, ela é devida no caso de rescisão, ou seja, quando a rescisão do contrato for antes do usufruto das férias, e ela pode ser proporcional quando ainda não há 12 meses de trabalho. Que o meu contrato pode ser rescindido, eu já tinha mais de 12 meses, período aquisitivo, mas eu ainda não tinha usufruído. Então, eu vou ser indenizado. Acabou o contrato, eu vou ser indenizado. Agora, eu posso não ter completado ainda os meus 12 meses, período aquisitivo, mas eu tenho direito às férias, de forma proporcional ao tempo que eu trabalhei. Aqui tem até o exemplo de 6 meses de trabalho. Se o ano tem 12 meses, e aí eu teria meu período de férias inteiro em 12 meses, 6 meses que é metade, então tenho metade do direito ao período de férias. Seria 15 dias, o período todo de férias é 30 para 12 meses, 6 meses, 15. Não vou tirar 15 dias porque houve rescisão do trabalho, então eu serei paga por 15 dias de férias proporcional. E a indenização de férias integra, integra na sua base de cálculo as comissões recebidas, os adicionais e as médias variáveis. Tudo isso vai incidir a fins de cálculo de férias. A remuneração e salário. Nós já vimos que remuneração e salário não são sinônimos. Salário vai abranger aquilo efetivamente que você ganha por trabalhar, e a remuneração é o conjunto de tudo. É salário, é comissão, são os benefícios. Remuneração é o círculo maior, salário é o círculo menor. Isso porque remuneração que é maior abrange salário não abrange remuneração. Então, a remuneração é o conjunto de todas as parcelas que serão recebidas pelo empregado, até mesmo as gorjetas que veremos mais para frente. E o salário é justamente essa contraprestação direta paga pelo empregador. As gorjetas são valores pagos por terceiros, ainda que de forma habitual. Muito comum a gente ver as gorjetas em restaurantes, para garçons. Eu acho que é um método, acho que é a situação mais palpável para termos esse contato. E a distinção importante de salário é que o salário vai ser a base para o FGTS e a contribuição do INSS. Já a remuneração, ela vai abranger tudo o que o empregado recebe em razão do seu contrato. As gorjetas, elas são previstas em lei própria, é a Lei da Gorjeta, Lei 13.419 de 2017, e também no artigo 457, parágrafo 3º da CLT e súmula 354 do TST. Não vou ler com vocês porque a gente está no slide 13 e são 17 slides e a gente já passou 5 minutos, mas a gente começou atrasado, então não tem problema. As gorjetas são esses valores pagos por terceiros espontaneamente ou cobrados na nota. É muito comum em restaurantes, lanchonetes, enfim.
locais principalmente que dependemos desse intermediação de terceiros, ou seja, um garçom que vem nos servir, que na comanda, quando formos analisar, venha 10% para esse garçom a título de gorjeta. E é justamente por isso que difundem tanto a informação ao consumidor, o 10% não é obrigatório pagar. Realmente, né? É obrigatório pagar porque é gorjeta e a gorjeta é pago espontaneamente. Então, tipo, alerta para quem não sabe, os 10% que vier na comanda, você não é obrigatório a pagar, ainda que eles façam no restaurante, peçam para ver o código de consumidor do local, porque o local tem que ter um código de consumidor. E digam que vocês não irão pagar por isso, caso não queiram, porque não é obrigado, o próprio Código do Consumidor não traz isso, né? Então, esses 10% também são a título de gorjeta, que soma-se ao valor pago ao garçom. O garçom não foi eu que contratei ele, foi o empregador. Então, o empregador paga ele o salário e eventuais remunerações, que são os outros benefícios se tiver. Agora, as gorjetas, que são dadas espontaneamente. Então, esse 10% seria a gorjeta que eu dou se quiser, se não quiser, não podem me cobrar por isso. Mas as gorjetas, elas vão integrar a remuneração, mas não vão servir para base de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e descanso semanal remunerado. E as gorjetas também devem ser anotadas na CTPL. Um aviso aqui: gorjetas espontâneas integram a remuneração para fins de encargos como 13º e férias. Então, 13º e férias vai contar gorjeta. Agora, as demais verbas, aviso prévio, adicional noturno, horas extras, descanso semanal remunerado, não serão contadas as gorjetas para esse cálculo. As características do salário. Qualificado. O holerite deve descrever todas as parcelas dos salários. Todos os salários devem ser expressamente dispostos nos olerites. O salário também é irredutível, uma vez disposto aquele salário, eu não posso haver uma redução arbitrária, somente no caso de acordo coletivo, que vai se ponderar todas as questões para essa diminuição, respeitada aí por suficiência do empregado. E o salário é empenhorável, exceto em obrigações alimentares. Isso vocês podem conferir no próprio Código de Processo Civil, no artigo 833, parágrafo 2º. Nós sabemos que há uma lista, o Código de Processo Civil nos traz uma lista de bens que são empenhoráveis. E o salário, qualquer verba alimentar, salários, honorários, dos advogados, eles são empenhoráveis, porque se depreende que este valor é para o sustento da pessoa e sua família, para a própria subsistência. Mas poderá haver penhora do salário, inclusive diretamente na folha de pagamento, em caso de obrigações alimentares. Uma pensão para o filho, a pensão para a ex-esposa, enfim. É muito comum ver pensão para filhos, que o pai não se dispõe diretamente a pagar, pedir o desconto em folha de pagamento. Quando o empregador for realizar o pagamento, já vai haver automaticamente esse desconto. Uma estratégia bem interessante, inclusive. O exemplo prático, eu trouxe que o empregador ele não pode incluir adicional noturno e periculosidade no único valor global. Ou seja, qualificado, olerite, tem que estar descrito cada valor. Não pode colocar 2.000, recebeu 2.000, mas meu salário não é 2.000, a minha remuneração é 2.000, salário não. Quais foram as verbas que se somaram a isso para quantificar essa remuneração? Tem que estar tudo minuciosamente descrito. Pela segurança de ambas as partes, empregado e empregador, caso venha a ter alguma ação judicial, tudo tem que estar discriminado para que não haja incoerências depois no debate se foi realmente pago, se não foi, se foi na medida correta ou não, tudo tem que estar certinho. Descontos ilícitos no salário, está no artigo 462 do CLT. A regra geral é que o desconto é proibido, mas tem algumas exceções. Caso haja adiantamento salarial, eu empregador, adiantei salário para você, então, ou uma parte do salário,
vai haver esse desconto, porque eu adiantei para você. Já dei para você o que era devido. Então, vou descontar quando for pagar efetivamente o salário. Tem alguns descontos que são legais, como a contribuição para o INSS, o imposto de renda, que é abatido no salário, a contribuição sindical, quando eu autorizar, eu me associar ao sindicato, vai haver o desconto na minha folha, se for minha permissão. Então, estes descontos, eles são legais e permitidos, consequentemente. Por decisão judicial, como neste caso da pensão alimentícia, que eu disse que há o desconto diretamente em folha de pagamento. Em caso de dano doloso, eu, por livre e espontânea voz da minha cabeça no momento do trabalho, causei um dano ao empregador. Fiquei nervoso, peguei o computador e joguei longe. Causei um dano. Este dano vai ter que ser ressarcido por mim, pode ser descontado diretamente no meu trabalho, no meu salário. O dano culposo, derrubei o computador sem querer no chão, caiu. Nossa, eu levantei na pressa, derrubei o notebook. Só vai haver esse desconto no salário do prejuízo que eu causei se houver previsão contratual no meu contrato de trabalho ou através de norma coletiva. Caso contrário, não poderá ser descontado em caso de dano culposo. E demais descontos autorizados por escrito que vão gerar um benefício ao empregado. Plano de saúde, seguro-clube, até mesmo essa concessão ultimamente de academias, solta-pés, de pés, etc e tal, é descontado uma pequena quantidade do salário do empregado, mas para isso tem que haver concordância. Para haver concordância tem que ser por escrito. A OJ 251 da SD1 do TST também vai trazer uma previsão quanto ao desconto ilícito se houver norma coletiva e negligência do empregado, como, por exemplo, cheque sem fundos. Depois vocês podem ler toda a legislação, tá tudo separadinho, tudo em ordem para vocês, só para ler. Forma e prazo de pagamento. A forma de pagamento está prevista no artigo 463 da CLT e diz que o salário, a remuneração, deve ser paga em moeda corrente nacional. Ou seja, nós moramos no Brasil, vamos ser pagos e remunerados em real. Não posso ser paga em libra, esterlina, em peso, em dólar, em euro. Não posso. Se eu receber em outra moeda, o que acontece? O pagamento é nulo, como se não tivesse ocorrido. Não pode. A lei diz que tem que ser em moeda corrente nacional. E tem exceções? Tem exceções. Quando é técnico estrangeiro, uma pessoa de fora trabalhando no Brasil. Como que funciona? A pessoa de fora, que não residente no Brasil, trabalhando no Brasil por esse período de tempo, ela vai ser paga na moeda correspondente. Inclusive, está tudo previsto na Lei 691 de 69. E o brasileiro contratado no exterior, tá? Ele trabalha no Brasil, mas ele é contratado no exterior, como assim? Uma multinacional, por exemplo. Enfim, o contrato de trabalho dele é, é internacional, mas o exercício do trabalho é no Brasil. Aí pode haver essa exceção e ele receber na moeda correspondente ao local onde ele foi contratado, de fato, onde a empresa tiver sede. Também está previsto na Lei 7.064/82, se vocês quiserem dar uma leitura depois, vale a pena. O prazo está no artigo 459 da CLT e diz que o pagamento ele deve ser até o 5º dia útil do mês subsequente. Trabalhei este mês de outubro, até o 5º dia útil do mês que vem, de novembro, eu tenho que receber meu salário. 5º dia útil, não conta feriado, não conta final de semana, é o 5º dia útil mesmo. E parcelas variáveis, como as comissões, podem ser pagas em data diversa. Então, eu sou vendedor, recebo meu salário base, mas eu recebo algumas comissões. Aqui o que acontece? No 5º dia útil, eu tenho que obrigatoriamente já ter recebido meu salário, até o 5º dia útil. Mas e as comissões? Elas necessariamente precisam ser pagas nessa data? Não necessariamente, pode ser paga em datas diversas, somente as comissões. Último slide, salário in natura, também chamado de salário utilidade. Nada mais é do que a remuneração paga, não em dinheiro, mas em bens ou serviços, que pode ser moradia, alimentação, energia, transporte. O salário inteiro pode ser pago in natura, sem ser dinheiro, posso pagar você com bens, serviços? Óbvio que não, gente. A pessoa precisa de dinheiro para sobreviver, por isso justamente que ela trabalha. E esse é um dos requisitos.
O salário in natura deve ser habitual, ou seja, não é de vez em quando eu apresentei o meu empregado com alguma coisa, contribuo de vez em quando com um bem, com um serviço, com um serviço da minha empresa. Isso aí é uma gratificação, uma escolha sua enquanto empregador. Agora, se for habitual, de forma gratuita, vai ser considerado como salário in natura. É, e este bem ou serviço oferecido ao empregado, ele tem que ser em contrapartida do trabalho, ou seja, em razão que eu trabalhei para você, você, empregador, vai me conferir esse bem, esse serviço, em contraprestação pelo meu trabalho, mas não deve ser instrumento para executá-lo. Como assim? O empregador me deu um celular. Vai depender se vai ser salário in natura ou não. Vai ser salário in natura e se ele me deu um celular, eu posso fazer o que eu bem entender com esse celular. Eu posso vender celular, posso usar esse celular em particular meu, enfim, é meu celular, faço o que eu quiser. Agora, se for um celular corporativo, eu vou usar esse celular para fins de trabalho. Então, não é meu, não é salário in natura. É em razão do trabalho. É para o trabalho, não em razão do meu trabalho. Não é uma contraprestação, é algo para exercer o meu trabalho, não é salário in natura. E o limite é até 70% do salário total. 30% tem que ser pago em dinheiro para que a pessoa possa manter sua subsistência. A pessoa não sobrevive de bens, de serviços, ela precisa de uma quantia, ainda que mínima, em dinheiro. A habitação deve corresponder ao valor inferior ou igual a 25%, e a alimentação inferior ou igual a 20%. Não é salário in natura. Os benefícios são custeados pelo empregado, ou seja, a conferência de plano de saúde, previdência privada, educação, tudo isso que eu confiro ao empregado não é salário in natura, não estou dando gratuitamente, isso é descontado uma parcela do empregado. Então, não estou conferindo nada a ele, estou arcando com uma parte e funcionário com a outra. É isso. Inclusive, é muito interessante um julgamento recente da nossa jurisprudência que diz que a moradia, que é uma das possibilidades do pagamento de salário in natura, fornecida por uma construtora, foi reconhecida como salário utilizado, porque ela era utilizada em razão do trabalho, não para o trabalho. Ou seja, a empresa concedia ao empregado, aos empregados, um local de moradia. A pessoa morava ali, não para exercer seu trabalho, ela recebia, né? Ela poderia estar puxando isso com o seu aluguel. Aquilo ali não é para ela trabalhar, é em razão do trabalho que foi conferida esse salário in natura. Pode ser descontado, vamos dizer, porque aquilo vai corresponder a uma parte de dinheiro. E o restante dos 30%, é, no mínimo, né, 30% de dinheiro, aí tem que ser convencionado. Bom, pessoal, conseguimos encerrar ali. Nossa, passou um pouquinho do tempo, mas iniciamos mais tarde também. E amanhã nos vemos novamente com a monitoria que seria hoje, que hoje nós estamos repondo semana passada. E hoje foi muito produtivo. Conseguimos fazer bastante coisa e amanhã também conseguiremos. Vou mandar o material para vocês. Desejo um bom restante de dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você estiver assistindo. Espero ter auxiliado mais um pouquinho com a sua contribuição, sua jornada acadêmica em Direito do Trabalho.